Então, fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo no Ligado no Perdão. Vamos falar aqui do Palmeiras, o Neto e a turma dele aí vai estar acompanhando, trazendo todas as notícias, deixar vocês informados e deixar vocês atentos aí, beleza? Então acompanha aí que não vai faltar notícias para vocês aí. Acompanha a galera aí, vamos lá. O Palmeiras, qual é a ideia do Palmeiras contra o Porto, Gabi? Você já estava no jogo aberto, né, mostrando os treinamentos do Abel, de todo mundo falando, o que você pode informar a todos os palmeirenses e a maioria que vai secar o Palmeiras para não ganhar. Essa é a grande verdade. Quem vai torcer para o Palmeiras é só o palmeirense, no meu ponto de vista. É claro, né, craque? E a gente conseguiu acompanhar essa parte das atividades. Inclusive, o técnico Abel Ferreira mais uma vez passou qual é o cardápio do dia, qual foi o cardápio do dia. E ele falou, ó, agora já tem muito jornalista aqui, eu não quero mais falar com vocês não, que esse número tá aumentando todo dia. Mas hoje ele falou pra gente que ia fazer um trabalho de posse de bola no começo e foi isso que a gente conseguiu observar. Como eu disse, os jogadores que estavam com as suas seleções, eles chegaram hoje nos Estados Unidos e aí 3 desses atletas não fizeram essa atividade com bola. O Gustavo Gomes, o Richard Rios e o Benedetti, que estava com a seleção brasileira, eles ficaram ali, só no aquecimento e depois foram para a parte interna. Vale lembrar que o Gomes e o Rios são jogadores que tiveram uma minutagem maior. O Gomes, por exemplo, fez os 2 jogos do Paraguai agora nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí, craque, os jogadores foram divididos ali em 2 times, coletes foram distribuídos. O Paulinho, que eu disse que tomou a trombada, ficou com um colete diferente, um colete marrom. Então ele estava sendo usado ali como um jogador coringa e aí deu para observar algumas coisas, não totalmente, porque não todos os atletas estavam ali nessa atividade. Mas deu para ver, por exemplo, uma saída com 3 jogadores. Giai, o Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes, que como eu disse não participou da atividade com bola, e o Murilo. O Piquerez depois do treino falou com a gente e disse que um dos pontos de atenção em relação ao Porto é justamente o ataque. Um ataque rápido, conciso, uma equipe que tem por característica essa produção ofensiva, craque. Então vamos lá. Primeiro, hoje eu estava assistindo o seu maridão lá, com o Lofredo, com a Mariana, né? E aí perguntaram lá dos presentes. Ele tá demais. Não, perguntaram os presentes que você deixou de presente pro seu marido, o Vinícius Bueno, que estava no Sport TV hoje, já às 8 e pouco, que eu assisto todo dia com o Lofredo e com a Mariana. Pois é, o homem está na programação da manhã aí no Sport TV, Vinícius Bueno, e eu dei para ele um moletom da Itália. Muito moletom da loja... Pode falar loja? Acho que pode, né? Um moletom da Itália. Ficou bonitão. Pode falar o nome. Retrogol. Bonito. Loja de futebol, camisas antigas, camisas retrô. Né? Um moletom da Itália. Da Itália? Isso quer dizer que ele Acho que não é muito a cara dele. É, porque se fosse o Corinthians era da Espanha. Obrigado, Gabi. Amanhã você tá de volta com a gente, tá bom, filha? Um beijo, craque. Até amanhã. Até amanhã, ó. Aqui, as pessoas que vêm aqui, a gente tem uma parceria com o Edinho. Paulinho, aquilo que a Gabi falou, rapidinho. O Paulinho é um jogador que tem uma preocupação da comissão técnica com relação à recuperação ainda, mas está treinando. Essas chegadas aí que a Gabi relatou aí pra gente. Tá treinando, né, velho? Porque jogar ele não joga, né? Faz parte. Teve uma dividida mais forte e é até bom. O cara tem que estar nesse ambiente, nesse clima aí que faz o que vai acontecer no jogo tem que acontecer no treino. Não tem entrada dura no jogo, ninguém vai poupar ninguém, ainda mais no Mundial. Então, para o Paulinho mostrar que está bem, ele tem que participar do jogo totalmente liberado e vai acontecer, né? Essas divididas mais fortes, sim. Vamos lá, Thiago. Vamos falar, rapaziada, começando aqui mais um vídeo para estar falando do Palmeiras. Vamos acompanhar o G4, que é a turma os comentaristas também comentaram aí, né, sobre o Mundial. O Abel vem preparando o time aí para jogar contra o Porto nesse domingo. Então acompanha aí. O Piquerez não ficou muito contente que os caras do Porto falaram, não conhecemos, então o Al é mais perigoso, porque a gente não conhece e tal. Ele não gostou muito disso. Mas ela falou também da trombada que o Paulinho tomou, mas não era nada sério. E do calorão que tá fazendo lá, Massa. Agora, o que o torcedor do Palmeiras está pedindo, né, é um sentido para a escalação do jogo de domingo, né? Ainda é cedo, aqui tem ansiedade, o torcedor, a gente não sabe muito bem, né, o que é o Porto, né? Então, o que eu me propus a fazer? Eu assisti ontem mais 2 jogos completos do Porto, né?
tem poucas opções para quem não tem plataformas pagas, né? Para assistir jogos completos, mas eu fui buscar o 2. E o que deu para perceber? Em termos de qualidades do Porto, é um time que os laterais apoiam muito, às vezes os dois ao mesmo tempo. Eles fazem pressão na saída de bola do adversário. É preciso entender que eles também estão com fuso horário, com jet lag e com menos tempo que o Palmeiras. O Palmeiras chegou um dia antes, né? Então, os outros jogadores chegaram depois, mas, enfim, a maioria... É um time que, desde que seu novo treinador assumiu, treinador que quase foi auxiliar do Palmeiras, quando o Ramírez foi quase contratado, ele era auxiliar do Ramírez, treinava o Maurício, sabe? Então, o que esse time mostrou de qualidade é isso, é pressão lá na frente, o Samu é um definidor muito bom, o goleiro é muito bom, os laterais têm alguma qualidade, é um bom time, certo? Não é o melhor de Portugal hoje, não está na primeira prateleira do futebol europeu, está ali brigando para ficar na segunda, que também acho que está... vai, volta, cai, né? Por exemplo, o Napoli está na segunda. O Napoli foi campeão italiano. O Sporting está na segunda. O Sporting foi campeão italiano. Português. Né? Então, o Porto, nesse momento, está ali, né, rateando. E a gente não sabe, olhando para o Palmeiras, em qual prateleira o Palmeiras está neste mercado novo. Certo? Não é um mercado nosso aqui, que você vai aqui na esquina. É um mercado global, a gente não sabe onde ele está. Uma coisa que eu notei na fala do Piquerez, né? A gente está preparando esse jogo já há algum tempo. Esse time do Porto tem uma dificuldade danada com bola aérea. E não a bola aérea do escanteio especificamente. Aquele cruzamento que vem do lado de campo, que o Palmeiras sabe fazer muito bem. O Gustavo Gomes, artilheiro da competição. Não, para isso... Flaco Lopes. Para isso, talvez a indicação seja começar, até soltei um videozinho no Instagram hoje, olhando para essa característica do Porto, que talvez o Flaco Lopes possa ser escolhido para esse primeiro jogo. Também acho que o Palmeiras vai mudar a escalação todos os jogos, não todos, mas 2 ou 3 vão mudar. Acho que o Fux, por exemplo, para jogar contra o Inter Miami é uma ótima, porque o Miami deixa um monte de espaço, os caras jogam MLS dando tchau para a torcida, é outra história, é outra competitividade. Eles têm faixas de contratações, por isso que o time é desigual. Claro. Né? Então você tem os top lá, os que são ainda top, são jogadores experientes, tal, mas são tops. E as outras faixas, o nível vai caindo. Então, esse Inter Miami deixa lá... Na MLS dá para jogar o Vessone e o Messi no mesmo time, dependendo da... Mas isso, essa... Quem faz a contratação, pelo que eu entendo, até não é nem os clubes, né? É a própria liga. A liga que... Os salários são públicos e tal. É outra história, é diferente. Então, deixa esse jogo da MLS, que eu nem contra o Inter, que nem era para eu falar sobre ele. Que é o último, né? Exato. Mas olhando para o Porto... Vamos lá, Felipe Anderson enfrentou o Porto recentemente. Martínez enfrentou o Porto recentemente. Então, são 2 jogadores que vão estar em campo, cara. Pelo que o Abel olha, pelo que o Abel tem feito nesses 5 anos, né? Ele vai, se os caras tiverem condição, claro, evidente, de jogo. Né? Então, para mim, esses 2 caras estarão em campo. Eu tenho uma dúvida a rigor, que é o Paulinho, se ele vai começar ou não. Ele treinou normal, hoje que dia é? Quinta. O Palmeiras chegou segunda noite, né? Ele treinou terça, ele treinou quarta, ele treinou quinta. Tomou um encontrão lá do... Mas não é nada grave, tá? Foi só encontrão. Uma pancada. A minha dúvida é se vai o Paulinho ao lado... Se vai o Paulinho e se vai o Paulinho ao lado de quem? Porque o resto, amigo, como a Gabi disse, o Naves faz a vez do Gustavo Gomes, é Giai, Gomes e Murilo. Um cara que marca muito bem o Hulk. Quem é no futebol brasileiro? Murilo. Murilo marca muito bem o Hulk. Então talvez o Murilo seja o homem da marcação do Samu, certo?
e o Piquerez, né, como ala, Felipe Anderson, outra ala, porque você tem os cruzamentos do Piquerez e possivelmente os cruzamentos também do Felipe Anderson, que é um jogador com boa técnica e tem experiência nisso. Martínez, Rios, Estevão. E aí tem dúvida no ataque só. É Flaco ou Vitor Roque? É Paulinho ou é Facundo? É Paulinho ou é Maurício? Para mim é o que está aí mapeado para o jogo de domingo, se não acontecer nada mais grave até lá, contusões, essas coisas. Essa é a visão que eu tenho. O Palmeiras chegou ontem 00:30, os que estavam na seleção, fora os 2 moleques da base, né? E já foram para o treino. A programação é que eles treinassem à tarde. Mas aí, qual a informação? Fizeram exames e os 2 mais desgastados são Gomes e Rios. O Benedetti eu não sei por quê. Talvez tenha sentido alguma coisa, talvez esteja precisando de um descanso, mas o Gomes e o Rios, de fato, apresentaram desgaste alto porque jogaram 90 minutos nos seus jogos nas eliminatórias. Então, talvez estejam no campo hoje à tarde para uma segunda parte do treino e a partir da manhã, ok, todos em campo para treinar. O Abel explicou o que ele fez hoje, depois que fechou o treino, foi transição, saída rápida e bola parada. Tem até um vídeo dele conversando com jornalistas, ele vem com um papel na mão e explica. E, cara, não tira pedaço fazer isso uma vez por semana em São Paulo. Tem uma transformação, não sei se é o ambiente, os caras ficam mais, né? Exato. Ficam mais tranquilos, tá tudo mais. O mundo tá vendo o cara, né? O Palmeiras não vai jogar menos ou mais, porque abriu um pouco o treino, alguém deu uma entrevista, puta, negócio tão... Não, mas até pros patrocinadores... mesmo os atletas... E as entrevistas, geralmente, elas não dizem nada. Os jogadores são tão, entre aspas, bem treinados... training. Que eles não dizem nada. O Maurício ontem deu uma entrevista, a pergunta foi legal. Como é o nome do técnico do Porto? Esqueci. É o Martim Anselmi, certo? Ele foi técnico do Maurício, assistente do Careca lá, que não quis ir pro Palmeiras, certo? Isso, lá do Del Valle. Exatamente. Miguel Ángel Ramírez, ele era assistente. Depois ele treinou o Maurício no Inter. Pô, a pergunta foi legal, cara. Pô, como é que foi lá? Você teve lá o Maurício? O treinador do Porto, como seu treinador no Inter. Acho que foi legal, ele gostava bastante de mim, a gente conversava muito e tal. Nada, é isso. Vai lá, termina. Só para terminar, o Gustavo Zupac fez uma pergunta importante também. Meu ex-companheiro de grupo CBN, Rádio Globo, e hoje na ESPN. Ele falou, pô, como que a gente mede a diferença? Que acho que essa é a grande dúvida que esse Mundial vai tirar. Porque é diferente de um jogo só, sabe? Agora nós vamos ter confrontos vários de times brasileiros com vários europeus de várias prateleiras. Sim. E aí a gente vai começar a medir. E ele perguntou isso. Também o Maurício não soube responder, ficou ali. A gente não sabe, esperar a bola rolar e tal. O que ajuda muito é que o Abel conhece muito, né, o modo de existir do Porto. Acho que essa é uma vantagem que o Palmeiras tem. Só uma coisa aí nesse detalhe. O William Gomes foi escolhido pelo Porto, deu entrevista. Ele fala exatamente isso para o William Gomes, ex-São Paulo. Aliás, ele fala muito legal, ele falou, é o clube que eu fui revelado, que eu fiz a minha base, para mim vai ser um gosto especial enfrentar o Palmeiras e tal. E aí ele fala isso, ele fala, o Abel certamente vai conhecer muito bem o Porto e o jeito que o Porto gosta, porque ele acompanha o futebol português e tal. Muito legal o William Gomes falando. Mais convidados aqui, hein? Então, fala, rapaziada, bora finalizar esse vídeo aqui então, ligados no Verdão aí. Quero que vocês acompanhem aí o pessoal que... Espero que vocês tenham gostado do pessoal lá que comentou aí a respeito do Palmeiras. Teve o Neto, teve o pessoal do G4, tudo sobre o Mundial. O Abel preparando aí o time para o Mundial, que vai encarar o Porto aí nesse domingo. Espero que o time se recomponha, que venha o entrosamento da continuidade, né, nisso aí. Isso é muito importante. Espero que o Estevão e o Rios voltem. Tem o Gustavo também. Esses caras venham melhor do que foi. E a Leila realmente está atendendo aí, para ajudar os jogadores, é assim que se faz. Não dá férias, igualzinho aconteceu aí no Corinthians, o Neto estava revoltado agora há pouco, mas isso aí é problema dele. Estamos aqui no Palmeiras e acompanhando o Mundial aí. Galera, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e vamos deixar você informado cada vez mais. Abraço.